Beleza, pessoal? Mais uma vez aí trocando ideia com vocês. Hoje eu gostaria aí muito de responder aí uma pergunta que o Luiz Henrique, um abraço Luiz Henrique por ter feito essa pergunta aí, que ele adquiriu. Primeiro eu queria parabenizar ele aí, ele adquiriu aí um casal de coleiro baiano peito branco, né? Um macho peito branco e, segundo ele, a fêmea também baiana, né, de peito branco. Enfim, parabéns aí pela aquisição. E ele perguntou e eu achei interessante, falei que era um assunto mais amplo, né, para responder tão rápido, e vou estar respondendo aqui no vídeo. Ele pergunta o seguinte: Hugo, como que eu sei se esse coleiro está casado com essa fêmea? Só que agora eles estão na muda. Bom, primeira coisa, eu vou pedir para vocês aí, quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, é importante para a gente continuar motivado aí, postando coisas legais para vocês, mostrando a minha criação de tizil, minha criação de coleiro que eu tenho, né? O meu manejo com o meu trinca, eu mostro também. Enfim, agora nós estamos no outono, tá frio aqui em Santa Catarina, né? Mas os assuntos, né, são atualizados muitas vezes. Eu tenho vídeo falando no canal, mas gostaria de atualizar também sobre isso. Bom, primeiro, na muda não tem como saber se o pássaro está casado ou não, né? Agora, a questão do se ele é casal, né, se está casado o pássaro, você como mantenedor vai ter que observar, porque esse casório, digamos assim, acontece muito antes, né? Primeiro com contato de longe, sem se verem, um contato auditivo, onde a fêmea tem que acostumar. Isso aí leva paciência, não é só chegar e mostrar um macho para a fêmea e estar casado. Não é assim que funciona. O passarinho tem que estar pronto, não pode estar na muda. Respondendo já aí o meu amigo Luiz Henrique, não pode estar na muda não se mostra assim ao ponto de saber, casou, não casou. Não existe isso na muda, tá? Na muda, o natural dos pássaros, quando estão soltos na natureza, eles andam em bando, tanto faz, casal ou não casal, não tem como saber, tá? No momento correto, quando eles estão se aprontando, digamos assim, o macho já está com um pouco mais de desenvoltura, cantando. Então o que acontece nesse período aí, digamos assim? Você coloca o macho num local, a fêmea no outro, sem se verem, né? Ele vai cantar, ela vai responder chamando, ela vai chamar, ele vai cantar, eles vão interagir. E você, como mantenedor, você vai ter que observar isso aí, né? Não tem como eu ou ninguém colocar isso para vocês, né? Se tá casado, se não tá. E outra coisa, eu associo muito a nós seres humanos, né? Às vezes, não quer dizer, né? A gente agora, eu sou pai de família, tenho a minha família, sou casado. Mas antes eu me agradava por uma mulher, por outra mulher. Então às vezes o coleiro se agrada. E a gente, até no mundo dos passarinhos, a gente é um pouco machista, porque não é só o coleiro gostar da fêmea, a fêmea tem que gostar dele também. E aí tem a palavra casamento, né? E mesmo assim, esse casamento pode ser duradouro ou não. Pode ser só uma paixão e não é um amor, digamos assim. E isso acontece também no mundo dos pássaros, né? Por isso que tem aqueles pássaros que se destacam mais, aquele que, o cara conseguiu acertar realmente, né, a fêmea para ele. E a fêmea também conseguiu acertar realmente o macho para ela. Então esse casório aí, ele pode levar tempo, como você pode dar uma sorte aí de estar acasalando eles muito rápido, né? De exemplo, você conseguiu, quando o pássaro é solto na natureza, estou falando esses nossos que são criados em ambiente doméstico, vieram já oriundos domésticos, né? Não tem como associar, mas lá na natureza é igual a gente quando era adolescente, a gente fica escolhendo, né? As meninas escolhendo também. Enfim, existe uma troca, né, recíproca, ou seja, o macho procura a fêmea gosta do macho, e isso acontece. Quando a gente leva para um ambiente doméstico, a gente tem que fazer esse casório de forma a um acostumar com o chamado do outro, com o canto do outro, né? E aí
quando você vê que está agindo eles estão interagindo, né? Estão interagindo, e aí você pode assim fazer uma aproximação, né, maior, tá? E você vai reparar, geralmente, como sempre digo aí no canal, cada ser é um ser único, tá? Assim como eu sou, você é, o teu amigo é, cada ser é um ser único. E muita gente interpreta o coleiro como se fosse um objeto, que sai tudo igualzinho. Ah, como é que eu faço isso para isso, isso, isso? Porra, se ele é um ser único, ele tem os gostos dele, as características dele, tem algumas coisas que se assemelham na espécie, né? Igual nós se assemelhamos na espécie humana, mas tem coisa que é particularidade, que eu gosto, que tu gosta, que teu amigo gosta, e assim acontece com os animais também, e com o coleiro não é diferente, tá bom? Então vamos lá. Aí você às vezes vê que tu mostra um coleiro para uma fêmea e aí ele fica com a asinha e canta forte para ela, né? Ele dá aquela voadinha assim, casinha tremendo e canta para ela. O que quer dizer aquilo ali? Aquilo ali é uma pequena demonstração que ele teve uma afeição por aquela fêmea, tá? Ele gostou daquela fêmea. Não quer dizer que ele está casado com aquela fêmea. A gente não sabe se a fêmea vai aceitar ele, né? Ele gostou dela, tá? E como é que eu sei que ele gostou? Isso aí é uma forma de você ver se ele gostou, se ele está cantando forte para ela, está tentando impressionar ela, né? Então, isso daí é algumas observações. Tem coleiro assim, por isso que eu falo que cada ser é um ser único. Não é todo coleiro que vai ficar tremendo asinha, né? Tem coleiro que é mulherengo, ele treme asinha para quase todas as fêmeas. É igual eu tô te falando, muito associando nós seres humanos. Tem aquele que é mais tranquilo, mais devagar, né? Ele demora mais, ele gosta de analisar mais, mas ele já pega, ele já fica mais bobinho quando ele vê uma fêmea. Ele tem uma característica, ele fica assim, ó, ele abaixa a cabeça e levanta, às vezes dá uma entupetadinha, dá uma chamadinha, né? Mas ele estava quietinho, daí ele viu ela e ficou mais bobinho, mas não bateu asinha ainda. Então ele já demonstrou um interesse, só que ele ainda não se enfemeou com aquela fêmea. Ele não passou. Então cada um tem um certo comportamento ao ver uma fêmea. Bom, e aí você já fez esse namoro, né? Que a gente chama de namoro e aproximação. Você colocou a fêmea de um lado, o coleiro do outro, em ambientes diferentes, sem se ver, e você está vendo que está havendo essa comunicação entre eles. E aí você pode aproximar eles. Como? A fêmea num gaiolão, põe ali um papelão, põe o macho também num gaiolão, né? Põe um ninhozinho para ela, um ninhozinho para ele, né? Põe uma palhinha para ela. Quem quiser colocar um furinho, faz um furinho pequenininho. Vamos falar um furinho assim, ó, de uma espessura de um puleiro de 6 milímetros, 5 milímetros. Faz um furinho, deixa ele vendo ela, vê como é que eles vão se comportar, se realmente ele vai criar esse enfemeamento com ela. E aí vocês vão reparar, isso pode levar semanas, você tem que ir testando ele. Você tem que ir vendo como é que está essa situação, se ele casou, se ele não casou, tá? Como é que você vai ver esse comportamento quando ele casa? Geralmente o coleiro quando casa, ele fica travado. Como assim travado? Ele fica, vamos supor, você reparou que ele já enfemeou com ela, realmente ele gostou dela, ela também gostou dele, né? Você que tem que reparar isso, não tem como eu saber, né? Ambos têm que se gostarem um do outro. Aí você tira essa você tira essa divisória, né? Ainda com a grade, e vê como é que vai ser o comportamento dele. Se ele ainda ficar tremendo asinha e cantando para ela, ele ainda não está acasalado com ela, tá? Totalmente. Se ele dá uma travada, ou seja, com a repartição tampada, ele está cantando pra caramba, né? Aí você tira, ele para de cantar e ele fica mais gelado, fica mais frio, ou seja, fica mais tranquilo, ou seja, ele sabe que é a mulher dele que está ali, ele não está sentindo a falta dela, ele não está cantando, ele está travadinho ali. Mas tu botou ele numa gaiolinha de passeio e ele, ó, abriu o canto, foi para a baderna, fez bonito, foi para o torneio, finalizou o torneio, são coisas que
demonstram que ele está acasalado com a fêmea, né? Ele foi firme numa baderna, ele foi firme no torneio, ele finalizou. A questão dele ganhar troféu ou não, igual tem aqui uma porrada de troféu aqui atrás, até vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho bastante troféu aqui do meu coleiro Furacão, nessa salinha aqui. Então assim, se ele ganha troféu ou não, é outra coisa. É outra coisa. O importante é o que? Se ele está firme, se ele está finalizando. Que aí, pessoal, essa questão, mas meu coleiro dá 20 cantos por minuto em casa e lá no torneio ele não dá. Aí é o seguinte, a questão do casório que a gente está falando lá. Às vezes ele está casado, mas não é ainda a fêmea dele. Aquela fêmea dele que eu estou falando, aquela fêmea que faz ele se sentir tão bem, né? Não, sabe aquela tampa da panela que a gente usa aí? Aquele fulano lá encontrou a tampa da panela. Às vezes a pessoa está casada, mas ela não é uma pessoa feliz. Mas ela leva a vida, ela vive assim. E às vezes morre assim, né? Então assim também, como a gente fez um namoro e aproximação, a gente criou uma situação para ambos se gostarem um do outro. Mas se esse resultado desse amor, não é um amor que eles não têm esse sentimento, mas desse casório, se o resultado disso vai arrancar o máximo desse macho ou o máximo dessa fêmea, isso aí é relativo, não tem como tu saber, só passando pela experiência. Por isso que o coleiro é uma caixinha de surpresa, né? A gente que fala aí que criar coleiro é uma caixinha de surpresa, cara. A gente está sempre, às vezes faz a gente passar vergonha, faz a gente falar uma coisa, ele faz outra, é difícil, mas é isso, você sendo um psicólogo aí do teu animal, se você for ver, é isso. Então aqueles pássaros que já tem uma propensão aí, são pássaros bons de canto, bons de fibra, né? E já tem isso. Eu estou falando tudo isso para pássaro, que é outra coisa. O pessoal adquire um coleirinho e acha que ele vai ser um campeão, né? E tem pássaro que não é campeão, cara. Tem pássaro que vai cantar só no teu prego. É igual ser humano, não é todo mundo que vira presidente, todo mundo que vira um jogador, todo mundo que vira uma pessoa bem sucedida no futebol, na música. Não é. Se fosse assim também quero ser, todo mundo quer ser. Mas não é bem assim, né? Tu tem que nascer com esse talento e ao seu redor você ter um manejo, né? No caso do pássaro, ter um manejo, né? Geralmente para atingir esse máximo aí dele de cantoria, que é a marca registrada dos pássaros canários, né? Que tem essa propensão de canto, né? Então tem que ter uma fêmea, mas você tem que acertar essa fêmea, e acertar essa fêmea não é fácil, tá? Eu falo acertar essa fêmea para ele ser o bambambam, né? Não é fácil. Se fosse fácil, cada um de nós teríamos um bambambam, e não é fácil. Às vezes morre uma fêmea que está casada do pássaro campeão, igual eu já tive, cara, tu fica rodando um monte de fêmea e não consegue fazer o casório novamente. O pássaro às vezes é um pássaro que só gostava daquela fêmea, depois que morreu as outras, ele até gosta, mas ele não casa, não faz aquele rendimento mais como ele rendeu com aquela lá que era teoricamente o amor da vida dele, ou seja, casou a tampa da panela. Então, pessoal, é um assunto complexo, né? A gente está mostrando para vocês algumas coisinhas, dando umas dicas, esmiuçando um pouquinho as coisas para fazer vocês refletirem aí também e analisarem esses seres únicos que vocês têm aí na casa de vocês, tá? Mas esses são um dos indícios aí que vocês vão notar que o pássaro gostou da fêmea, que o pássaro está casando com aquela fêmea, né? E vice-versa. Quando a gente vai para a criação, já é uma outra coisa, tá? Você vai encontrar fêmeas que são fogosas, né? Não tem essa de casar, ela arreia para qualquer pássaro, cara, tá? Então não tem, na reprodução, algumas fêmeas se acostumam com um pássaro, você passa aquele pássaro em várias fêmeas, não tem essa de casório, né? Tende a acostumar com o canto daquele macho que está naquele recinto.
Então, vocês também criam situações que você faz acostumar aquele ser ali em questão com a situação que você está impondo em ambiente doméstico. Ele não tem uma escolha própria, né? Pode até ter, você ter 5 machos, acontece também, que é o que os criadores não gostam, né? Você ter uma fêmea que só arreia para um macho, né? Geralmente a gente quer ter uma fêmea que arreia para vários machos. Por quê? Vamos supor aqui, eu tenho 4 galadores. Esse que ela arreia tá frio, daí ela tá quente, daí pô, eu não posso passar os outros, né? Então a gente tenta ter o quê? Aquela fêmea que é fogosa, que ela aceita qualquer macho, né? Às vezes aceita assim, só de dormir uns 2 dias do ladinho dela, cantando com ela, sem se verem, ela já aceita aquele canto e já fica já bem receptiva aí para ter proles com ele, né? Então esse daí são as fêmeas que a gente procura guardar com carinho para ser as matrizes, né? A gente cruza com um, cruza com o outro, tal. É uma fêmea mais adaptável à receptividade de outros machos. Porque tem fêmea que é enjoada também, cada ser é um ser único. Tem fêmea que só vai aceitar aquele macho específico e deu. Não tem. E o macho também só aceita aquela fêmea que no caso aí dos torneios, no caso de baderna. Mas essa aí é uma dica bem legal que eu dou para vocês aí. Eu bati um papo bem tranquilo aí, abri bem a cabeça de vocês, eu acho, né, no meu ver, em relação a esse assunto aí. Pessoal, um abraço, deixe seu joinha aí, inscreva no canal quem não for inscrito, acompanhe a gente também no Instagram, tá aí na descrição, só clicar lá e começar. Tardiamente eu comecei lá no Instagram, mas acompanhe a gente lá também. Valeu? Um abração, até a próxima!